Oi, gente. Bolsonaro e Walter Braga Neto, seu vice, sofreram uma dura derrota. O corregedor-geral do TSE negou o pedido deles para descartar a minuta do golpe do processo em que eles estão sendo investigados. Eu vou explicar isso agora para vocês. Basicamente é o seguinte: Bolsonaro, há algum tempo atrás, tinha falado com embaixadores questionando as urnas eletrônicas. Provavelmente muitos de vocês se lembram dessa fala do Bolsonaro. E o Bolsonaro questionou urnas eletrônicas várias vezes. Ele começou então a ser investigado por fomentar o golpismo no Brasil. Essa investigação que inclui o Bolsonaro e o seu vice Walter Braga Neto. Aí, na casa do Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro, foi encontrada a minuta do golpe. Um documento que detalhava como o golpe iria se proceder caso ele fosse implementado. E o Anderson Torres confessou que planejava destruir o documento, quando a obrigação dele é entregar o documento para a Polícia Federal para a prisão de pessoas que têm ambições golpistas. Mas ele aparentemente não tinha compreensão da lei, ou, claro, achava que destruir estava se... Dizer que destruir, ele falou isso como se estivesse defendendo, quando na verdade ele estava confessando um crime. Mas enfim. E aí, essa minuta foi incluída no processo de investigação do Bolsonaro. O Bolsonaro e o Walter Braga Neto disseram que o documento é apócrifo, que não foi encontrado nem assinado pelos investigados, e pediram para que o documento fosse descartado, fosse excluído, não fizesse parte da investigação. Pois bem, o corregedor-geral, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que a minuta do decreto de estado de defesa fosse excluída, e ele acrescentou o seguinte: ele acrescentou que o documento se conecta às alegações iniciais, no sentido de que o discurso de Bolsonaro no encontro com embaixadores era parte da estratégia de campanha consistente em lançar graves e infundadas suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação. Além disso, o corregedor disse que é central para a consolidação dos resultados das eleições averiguar se esse desolador cenário é desdobramento de condutas imputadas a Jair Bolsonaro. Ele está falando do cenário golpista. É óbvio que Bolsonaro tem muita responsabilidade sobre isso, mas ele diz, olha, isso fortalece, né? Esse debate não pode ser silenciado ou inibido por uma artificial separação das causas de pedir as diversas ações de investigação judicial eleitoral. Ou seja, ele negou essa história do juridiquês, se deu mal com o juridiquês. Lembrou também dos ataques aos três poderes no 6 de janeiro, da tentativa golpista, e lembrou também do plano de espionar e gravar sem autorização o presidente do TSE. Eu sempre disse aqui no canal que a probabilidade maior de Bolsonaro ser preso, embora não fosse uma certeza, sempre foi nessa investigação dos atos antidemocráticos. É claro que ele deveria ser preso com as evidências que nós temos com relação a rachadinhas, os crimes sanitários, mas eu sempre alertei vocês aqui que, lamentavelmente, o judiciário brasileiro, em relação a funcionários fantasmas, em relação a crimes sanitários, não tem um histórico de punir as pessoas. Então, a chance não era das melhores dele ser punido por esses crimes. É claro que a gente defende, mas a gente tem que ser realista. Mas, no caso dos atos antidemocráticos, a chance, não a certeza, mas a chance sempre foi maior, porque tem vários fatores. Existe o corporativismo do judiciário. Existe também o fato desses atos ameaçarem o próprio judiciário. Ele queria grampear o Alexandre de Moraes. Eles estavam questionando a justiça eleitoral. E aí entra um elemento de corporativismo. A tendência maior deles quererem condenar o Bolsonaro por isso, que tem provas, tem evidências contundentes dos crimes que ele cometeu, mas não é só por causa disso. É por uma questão também política, de que nesse crime, ele estava atacando as instituições da democracia. Ele estava atacando o próprio judiciário. Então, isso é que fortalece que nesses crimes a chance do Bolsonaro ser preso é maior.
Eu torço para que ele seja julgado, tenha direito à ampla defesa, mas que seja condenado pelos crimes que ele cometeu, para os quais as evidências são persuasivas. E como a gente sabe aqui no canal, as evidências são persuasivas para uma variedade bastante grande de crimes. Mas eu tenho consciência que no contexto brasileiro a probabilidade maior é no que se refere a essa investigação dos atos antidemocráticos. E essa decisão do Corregedor-Geral foi uma decisão muito positiva no sentido do enfrentamento desse golpismo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve no curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia para ajudar a gente a combater o fascismo. E se você não puder se inscrever, divulgue o curso em suas redes sociais. O link para o curso está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.